Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal do Boleiro. Aqui nesse vídeo nós vamos fazer as pré-análises dos jogos juntos e eu vou passar para vocês os meus palpites, dicas e tips para o dia 24 de junho, nosso sabadão com Brasileirão, rapaziada. Vários joguinhos aí pra gente analisar e traçar cenários. Ao final desse vídeo vai ter bilhetinho pronto, obviamente, então fica comigo até o final. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem nesse canal porque todos os dias tem conteúdo novo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então já vai pegando lápis e caderno na mão, porque pré-análise boa é feita na folha de papel. E bora começar com Atlético Paranaense, nosso querido Furacão e a equipe do Corinthians, rapaziada. Jogo lá no Paraná. Galera, para esse confronto aqui, nós temos um Corinthians que vem de vitória do Santos fora de casa, né, lá na Vila Belmiro. Um jogo onde que foi marcado por muita confusão, né? A equipe do Santos já não aguenta mais esse mau desempenho do time, né? Um jogo onde que a delegação do Corinthians, né? Quando foi descer para a Baixada, se eu não me engano, na terça-feira, um dia antes do jogo aí, não conseguiu descer porque foi apedrejado ou tipo foi... Enfim, encontrou torcedores revoltados no meio do caminho, voltou para São Paulo, só foi para a Baixada no dia do jogo mesmo. O jogo foi marcado por isso, por essa confusão toda. Onde que o Corinthians, que não vem bem, ainda mais jogando fora de casa, antes desse jogo que o Corinthians era a pior campanha fora de casa, beleza? Se a gente der uma olhada aqui, ó, antes desse confronto aí, o Corinthians somou 3 pontos aqui, ó, nesse último jogo, mas antes disso tinha 0 pontos, era a pior campanha do campeonato jogando fora de casa, contra o Santos, que também entrou-se todo aquele esquema, toda aquele energia, aquele fogor de ser um clássico e tal, e eu acredito que por isso Corinthians saiu com essa vitória aí, por se tratar de um clássico, por se tratar dessa má fase do Santos aí. Também o Corinthians vem em má fase e tal, mas eu acho que nesse jogo psicológico dos jogadores do Santos foram mais afetados, né? Vale lembrar que a torcida do Santos aí tentou afetar o psicológico do Corinthians, mas eu acho que foi um contragolpe. Quem sentiu realmente afetado foi o psicológico dos jogadores do Santos, e o Corinthians aí saiu com essa vitória, bela vitória aí de 2-0. Para esse confronto, rapaziada, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no Paraná, lá no tapetinho do Atlético Paranaense, galera, e por isso eu tendo um pouco mais a gostar de algo a favor do time mandante, beleza? Gosto aqui desse dupla chance. Galera, eu comumente falo aqui pra vocês que o Atlético Paranaense é um time menosprezado, né? Subestimado, na verdade, porque é um time muito bom, bem organizado, quando que joga sob seu domínio aí, faz valer o mando de campo, e é por isso aí, vai pegar um Corinthians que, apesar de ter vencido o último jogo aí, não vem em boa fase. Gosto aí de buscarmos algo a favor do Atlético Paranaense. Confiram as escalações, beleza, rapaziada? Mais coisa aqui que os dois times vão ou titulares ou quase titulares. Fechou? Outro ponto que eu acho interessante para esse confronto é o mercado de escanteios, galera. Nós temos aqui o Atlético Paranaense jogando em casa, produz bem, excede bem, contra o Corinthians, que não tem lá uma média muito alta, mas ainda assim tem uma boa média e principalmente uma equipe que cede bem. Galera, para mim aqui, melhor cenário disparado é Atlético Paranaense atrás do placar. Disparado, beleza? Se a gente tiver um jogo empatado, mas muito movimentado ao final de algum dos tempos, desde que a gente tenha algumas paradinhas a mais, VAR, lesão e tal, que a gente sabe que vai ter um tempo maior de acréscimo, vale a pena também ficar ligado no mercado de escanteios, mas desde que o jogo esteja bastante movimentado. Fechou? Continuando, nós temos Fluminense e a equipe do Bahia. Rapaziada, o Flu aí, que veio no último confronto contra, se não me engano, o Galo, né? Contra o Galo aqui, conseguiu um empate em casa, né? O Galo, o Fluminense simplesmente vinha de uma sequência bem ruim, agora tá começando a colocar a casa em ordem de novo, né? No último jogo aqui, fora de casa, no penúltimo jogo fora de casa, empatou contra o Goiás, depois aqui segurou bem esse empate aqui contra a equipe do Galo. Foi um bom jogo esse daqui, foi um bom jogo, bem de melhora, vamos dizer assim, né? Se a gente der uma olhada no panorama aqui, ó, nos últimos confrontos do Fluminense em casa e os últimos confrontos do Fortaleza, do Bahia, me perdoem, fora de casa, se liga só, rapaziada. O Bahia fora de casa empatou o último jogo contra o Fortaleza, né? Um jogo bom aqui, perdeu para o Internacional. Enfim, galera, se a gente olhar aqui o panorama, né, o retrospecto, a gente tem um Bahia aí que não venceu, não performa bem fora de casa, como é comum já os times não performarem bem fora de casa, e um Fluminense que, na minha opinião, vem em ascensão.
beleza? Por isso aqui, galera, eu prefiro trabalharmos algo a favor do time mandante, porém eu acho que essa vitória seca tá muito baixa, uma odd muito baixa. Eu gostaria de pegar aqui um dupla chance no máximo, tá? No máximo. Aqui a gente tem um draw no bet com uma odd 1.20, também acho muito baixa. Infelizmente, assim, rapaziada, por mais que é possível o Fluminense vencer e deve vencer, ainda assim eu acho que existe uma possibilidade grande dele se complicar. Por mais que jogue em casa aí, para mim o empate aqui é possível, existe um mundo que isso acontece, e também se o Bahia vencer devido a essa má fase que vinha o Fluminense, não me surpreenderia também. Aqui novamente é jogo para conferir as escalações, rapaziada, realmente confira as escalações desses confrontos aqui, mas tendo a ficar aí pro lado dos mandantes, tá? Esse draw no bet, na minha opinião, não é ruim. E outro ponto, jogo para gols aqui, rapaziada. Gosto desse over 1,5 gols. Acho que é um jogo aí para pelo menos 2 golzinhos. Não me exposiria em mais gols, tá? Se a gente der uma olhada, vamos lá, os últimos jogos das equipes mesmo, né? Teve aqui o Bahia com um 4-2 contra o Cruzeiro, depois teve 2-0 contra o Internacional. Se a gente der os últimos jogos entre eles, ó, 2-0, 2-0, depois teve 1-0 lá em 2000. Galera, jogo aí para tomar um pouquinho de cuidado aí, não são lá placares muito elásticos, são placares aí de no máximo 2 golzinhos. Eu acredito que esse jogo aqui, devido à importância, né, devido à necessidade do Fluminense aí de fazer valer o seu mando de campo em casa, vai enfrentar um time do Bahia aí que, bom, vamos dizer assim, não é um time das primeiras prateleiras do Brasileirão. Então acredito sim que ele possa performar bem. Devido a essa necessidade de vitória aí, deve ser um jogo um pouquinho mais aberto, com tendência a pelo menos 2 gols. Fechou? O mercado de escanteios também me chama a atenção. Ambas as equipes puxam esse confronto para o mercado, para um cenário mais de over escanteios, tá? A gente tem aqui um Fluminense com média de 11,9 escanteios por jogos, né? Quando que eles jogam em casa. Um Bahia que tem média de 11,7, uma média alta também. Fluminense produz muito bem, média de 7,4 cantos produzidos por jogo. A equipe do Fluminense é uma excelente equipe para estar buscando o mercado de escanteios. O Bahia, fora de casa, também produz bem. Rapaziada, isso que é interessante, ó. O Bahia tá com uma média alta e jogando fora de casa. São poucos times que, jogando fora de casa, têm médias tão altas assim. Por isso, esse jogo aqui é um jogo excelente para estar buscando o mercado de escanteios. Aqui eu gosto de todos os cenários, na verdade. Eu vejo um cenário interessante com o Fluminense atrás do placar. Esse é o primeiro cenário que eu acho mais interessante pelo fato de eles jogarem em casa, pela necessidade de vitória. Mas também, em caso de empate, vejo um jogo bem interessante também. Desde que a gente tenha um jogo muito de correria, de trocação, um jogo corrido para trabalhar o mercado de escanteios. Não descarto ainda trabalhar Bahia atrás do placar pelo fato deles produzirem muito mesmo quando jogam fora de casa. Porém, redobrar a atenção. Fechou? Continuando, nós temos Fortaleza contra Atlético Mineiro, nosso querido Galão. Galera, para esse confronto aqui eu vou respeitar o mercado de resultados e não vou trabalhar. Na minha visão, é um jogo bastante parelho e também com tendência a empate. Esse jogo aqui pra mim tem um leve quesinho de empate esse confronto aqui. Galera, não vou trabalhar mercado de gols também, não sinto confiança. Talvez a saída seja trabalhar o mercado de escanteio. Se a gente tem aqui, ó, um Fortaleza que novamente é uma equipe boa para escanteio quando joga em casa, média de 11,70. Uma equipe que produz bem, média de 7,50, produz muito bem, diga-se de passagem, contra um Galo, né, que tem uma boa média jogando fora de casa. Vale lembrar aquele negócio, rapaziada, a maioria das equipes não tem médias muito altas jogando fora de casa, mas o Galão tem sim uma média interessante. É uma equipe que produz bem e cede ligeiramente bem também. Galera, novamente, jogo bem interessante isso daqui. Não descarto trabalhar, ó, gosto de trabalhar Fortaleza atrás do placar, porém não descarto trabalhar empate ou Galo atrás do placar, beleza? Vai tudo depender da leitura de jogo. Nesse sábado a gente vai ter excelentes jogos para buscar o mercado de escanteios, que é o caso aí do próximo jogo que eu vou falar aqui para vocês. Mas Fortaleza e Galo é mais um jogo que eu venho para trabalhar no mercado de cantos, que eu vejo aí grande potencial em se trabalhar. Primeiro ponto que eu gosto mais é o time da casa atrás do placar para trabalhar escanteios, pelo fato, obviamente, do mando de campo. Segundo ponto que eu mais gosto de trabalhar escanteios aqui, empate desde que esteja um jogo de trocação, de correria. E a terceira opção é com Galo atrás do placar. Ainda assim, acho interessante o Galo atrás do placar, mas ó, redobrar a atenção para trabalhar Galo atrás do placar. Fechou? Agora bora para Cruzeiro e a equipe do São Paulo. Galera, eu já falei ultimamente aí no meu Instagram
que para mim as melhores equipes do Brasil atualmente para trabalhar o mercado de escanteios é o Cruzeiro e é o São Paulo. Já passou a equipe do Palmeiras aí de médias e tal, e hoje eu vejo essas duas equipes aí como as melhores equipes do Brasil para trabalhar escanteios. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo. Cola lá que tem muitos insights. Eu todo dia tô lá nos stories passando algumas dicas, alguma coisa, então é muito válido você me seguir lá no Instagram. Fechou? Galera, para esse confronto aqui, tô fora, mas muito fora mesmo do mercado de resultados. Não vejo aí valor para nenhuma das duas equipes. Para mim aqui, ambas as equipes têm total potencial de vencer. E não me surpreenderia com o São Paulo vencendo, não me surpreenderia com o Palmeiras, com o Cruzeiro vencendo, não me surpreenderia com um empate, tá? O que eu acho um pouquinho interessante aqui é talvez trabalhar o mercado de escanteios por ser duas equipes aí que fazem e tomam gols. A gente dá uma olhada aqui, ó. Se liga só. Cruzeiro e Bahia aqui 2x2. O São Paulo contra o jogo contra o Atlético 2x1. São Paulo contra o Tolima, que fez 5x0 no Morumbi, né? Aqui contra o Grêmio 2x1 de novo. Contra o Sport Recife 3x1. Contra o Goiás 2x1. Galera, São Paulo é aquela equipe que faz tomar gols. Pro lado do Cruzeiro aqui, é uma equipe que também faz tomar gols. Se a gente dá uma olhada aqui contra o Flamengo, tomou e fez. Contra o Grêmio, tomou e fez. Contra o Bahia, tomou e fez. Apesar de alguns joguinhos aí oscilando para um under goals, para esse confronto aqui, eu vejo aí um jogo mais aberto, com tendência a pelo menos 2 golzinhos, tá? O mercado até que tá dando até uma odd boa, se a gente dá uma olhada aqui, ó. O over 1,5 tá pagando odd 1,36. Na minha opinião, é um jogo para pelo menos 2 golzinhos, tá? O mercado de escanteios me agrada muito mais, rapaziada. Então, ó, recapitulando. Over 1,5 gols, não trabalhar mercado de resultados. Porém, se liga só o mercado de cantos, meus amigos. Aqui, muito provavelmente, eu devo fazer algumas coisas em pré-live já para esse confronto aí, pelas altas médias dessas duas equipes. O Cruzeiro, rapaziada, média de 13,4, a maior média do Brasil atualmente. O último jogo aí teve, vamos dizer assim, menos escanteios do Cruzeiro, né? Foi até um pouquinho estranho, diga-se de passagem, né? Ele tinha antes do último jogo em média de 14 escanteios por jogo, mas mesmo assim no último jogo fez 5 cantos. Galera, 5 cantos vamos dizer assim, é a média é mais que a média dos outros times aí do Brasil, pode ser, diga-se de passagem, beleza? Aqui, rapaziada, o Cruzeiro é a equipe que mais produz no Brasil, média de 10,3, produz demais, rapaziada, produz demais. Cruzeiro sempre faz aquele escanteiozinho fechado que muitas vezes, né, sai canto no próprio canto, ou seja, o goleiro vai lá, desvia para canto de novo, ou o zagueiro chega e desvia também para canto, o que faz a ocorrência, né, de às vezes escanteios após os escanteios muito coladinhos, muito perto, beleza? A gente tem aqui um São Paulo que tem uma excelente média. Quando que o São Paulo joga no Morumbi, essa média já vai para 13, quando que eles jogam fora de casa, uma média boa ainda, média de 11,50, uma equipe que produz muito bem e cede bem também quando joga fora de casa. Galera, aqui nós temos, na minha opinião, o melhor jogo do dia, ou talvez um dos melhores, aí entre os 2 ou 3 melhores jogos do dia para trabalhar o mercado de escanteios. Aqui, em caso de Cruzeiro atrás do placar, melhor cenário disparado. Cruzeiro atrás do placar pelo fato de jogar em casa, pelo fato do São Paulo também ceder bem escanteios. Segundo melhor cenário, na minha opinião, São Paulo atrás do placar, rapaziada. São Paulo atrás do placar, eu acho bem interessante também. Terceiro melhor cenário é empate. Galera, na verdade, São Paulo atrás do placar e empate, vamos deixar assim, são as segundas melhores opções, tá? São as segundas melhores. A melhor opção é Cruzeiro atrás do placar, mas São Paulo atrás do placar e empate também pode ser interessante, desde que a gente tenha jogo corrido, jogo de trocação. No empate, a gente pode ter uma situação melhor do que São Paulo atrás do placar, desde que o jogo esteja corrido, rapaziada, desde que o jogo esteja de trocação, jogo aberto. Fechou? Então vale muito a pena. Jogo muito bom para trabalhar escanteios aqui, rapaziada. Muito bom. Se tiver VAR, lesão demorada e tal, perfeito ainda. Fechou? E bora de Série B do Brasileiro, rapaziada. Botafogo de São Paulo contra a equipe do Vila Nova. Para começar a falar desse jogo, rapaziada, já adianto para vocês que eu ficaria de fora do mercado de resultados e também do mercado de gols. O que me chama a atenção na Série B é o mercado de escanteios, eu já falo geralmente aqui para vocês. Se a gente der uma olhadinha para esse confronto, nós temos uma boa média do Botafogo de São Paulo aqui, média de 11,10, uma equipe que produz muito bem, média de 6,3 e cede ligeiramente bem.
contra o Vila Nova, que tem uma média até que ok, quase média de 10 escanteios por jogo jogando fora de casa, uma equipe que produz bem e cede um pouquinho menos. Mas ainda assim, rapaziada, é um jogo que no ao vivo, talvez a gente possa ter boas oportunidades, devido aí, às vezes, um Botafogo atrás do placar, ou às vezes, mesmo no empate, um jogo bastante corrido, mas isso aqui é jogo de se levar para o ao vivo, rapaziada. Jogo aí que, ó, inclusive, a gente deve aí ter, é possível, bem possível ainda, de ter Vila Nova à frente do placar. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, Vila Nova jogando fora de casa, rapaziada, ó, não é uma equipe ruim jogando fora de casa. Perdeu pro Sport Recife aqui, mas lá na ilha, né? Aqui venceu a Chapecoense jogando fora de casa, perdeu para Ponte Preta, venceu aqui o CRB, empatou com o Mirassol, aqui contra o Avaí, venceu por 3-0 jogando lá ainda. Então, galera, assim, Vila Nova é uma equipe boa. Então, possivelmente a gente pode ter Botafogo atrás do placar, que é um cenário bem interessante para trabalhar, beleza? Continuando, nós temos Avaí, a equipe do Londrina. Já adianto para vocês novamente, rapaziada, estou fora do mercado de resultado. Teoricamente, aqui, pelo fato do Avaí jogar em casa, que é uma equipe forte, cascuda, jogando fora de casa, acho interessante trabalhar algo a favor dele, né? Acharia interessante, na verdade. Porém, não vou trabalhar, vou respeitar aqui. Se a gente dar uma olhada, o Mirassol, rapaziada, jogando fora de casa aqui, ó, venceu o Tombense jogando bem aqui, né? Venceu por 2-0. Enfim, rapaziada, eu não vejo aí o Londrina uma equipe tão ruim assim. Se eu não me enganar, tá dando odd 1,80 pro Avaí. Acho que deve bater assim, tipo, deve ter pelo menos um empate o Avaí, rapaziada, mas prefiro aqui trabalhar o mercado de escanteios. O Londrina é uma das melhores médias da Série B inteira, rapaziada. É uma equipe que produz muito bem quando joga em casa, produz excelente também quando que joga fora de casa. A gente dá uma olhada aqui, ó. Média de 3 escanteios por jogo, Londrina, quando joga fora de casa, rapaziada. Uma equipe que produz muito bem e cede extremamente bem. Média de 7 escanteios cedidos por jogo, galera. Contra o Avaí, que tem uma boa média também, produz bem e cede bem. Galera, aqui, melhor cenário disparado é Avaí atrás do placar, beleza? Avaí atrás do placar, fica bem ligado no mercado de escanteios, fechou? Em caso de Londrina atrás do placar, também não descarto trabalhar. Em caso de empate, também não descarto trabalhar, desde que a gente tenha jogo de trocação, fechou? Aqui, rapaziada, jogo bem interessante, talvez aí ao lado do jogo do Cruzeiro e São Paulo seja o segundo ou o terceiro jogo aí mais importante do dia, que a gente pode ter boas oportunidades de trabalhar no mercado de escanteios. Continuando, nós temos Chapecoense e Criciúma, galera. Um jogo bem interessante aqui, que eu já começo a tender um pouco para o mercado de resultados. Vou explicar aqui para vocês, rapaziada. A equipe do Criciúma vem me surpreendendo na Série B. É uma equipe aí bem organizadinha, tá, rapaziada? Que eu gosto de trabalhar essa equipe. Aqui, para esse confronto, se a gente dá uma olhada aqui, ó, os últimos confrontos do Criciúma fora de casa. Venceu o Vitória jogando lá. Perdeu aqui para o Mirassol, mas ainda com o expulso, né? Conseguiu segurar o empate contra o Vila Nova e empatou contra a equipe do Londrina. Se a gente vê o Chapecoense, rapaziada, jogando em casa, ainda não venceu na competição. Foram 2 empates e 3 derrotas. Galera, aqui já vejo valor em trabalhar o handicap positivo a favor do Criciúma. De repente, um dupla chance, tá? Um handicap 0.5 mais 0.5, né? Que é o nosso dupla chance a favor do Criciúma. Deve estar dando aí por volta de odds 1,45, 1,50. Acho interessante para estar colocando no bilhete. Já está até numa oddzinha boa, beleza? O mercado de escanteios também é interessante para esse confronto. Nós temos duas equipes aí com boas médias, principalmente Chapecoense tem uma média de 11,70 jogando em casa, uma equipe que produz muito bem, média de 7,10 contra um Criciúma que tem uma excelente média de ceder escanteios, média de 6 escanteios cedidos por jogo. Então, galera, aqui, ó, o melhor cenário, na minha opinião, Chapecoense atrás do placar. Porém, não descarto trabalhar empate ou Criciúma atrás do placar, beleza? Jogo bem interessante aqui. Melhor cenário, Chapecoense atrás do placar, mas não descarto os outros cenários, fechou? Continuando, nós temos Tombense e Novo Horizontino, outro jogo aqui que eu também tendo para o mercado de resultados, rapaziada. Como a gente pode ver aqui, Novo Horizontino vem fazendo uma excelente campanha, né? Os últimos 5 jogos são 5 vitórias, segundo colocado aqui no Brasileirão, só perdeu a primeira colocação pro Sport, né, que venceu o último confronto aí, venceu bem lá na ilha. Galera, para esse confronto aqui, se a gente der uma olhada aqui, Novo Horizontino fora de casa, olha o Novo Horizontino fora de casa, rapaziada, venceu o Mirassol, empatou contra o Chapecoense, venceu o Ituano, venceu o Ceará por 3-0 e venceu o ABC.
Se a gente fizer um retrospecto aqui do Tombense jogando em casa, galera, ainda não venceu jogando em casa. Galera, jogo aqui para empate o Novo Horizontino, dupla chance aí a favor do Novo Horizontino. Vejo aí mais valor em trabalhar o time visitante para esse confronto. Devemos ter uma odd aí 1,35, se eu não estiver enganado, para o dupla chance a favor do Novo Horizontino. Outro jogo interessante aqui, rapaziada, para o mercado de escanteios. Vou mostrar aqui para vocês. Ambas as equipes têm boas médias, né? Tombense média de 11.7, Novo Horizontino média de 11.10, duas médias boas de se trabalhar. Aqui, rapaziada, Tombense atrás do placar é interessante, melhor cenário talvez, né? Porém, não descarto trabalhar Novo Horizontino atrás do placar e também em caso de empate, beleza? A gente tem um Tombense aqui com uma boa média de produzir, Novo Horizontino uma boa média de ceder escanteios, ou seja, um time que produz bem contra um time que cede bem, fechou? Tombense precisa muito sair dessa pindaíba que eles estão aí, 18º lugar, né, jogando em casa. Por mais que o Novo Horizontino está muito bem aí, a gente deve ter um cenário de Tombense atrás do placar, e aí eu acho bem interessante trabalhar o mercado de escanteios. Mas, rapaziada, redobrem a atenção em uma coisa aqui. O Tombense geralmente apresenta já esse padrão de realmente, quando está atrás do placar, fazer muita pressão, fazer jogadas em profundidade. Porém, confirmem isso no ao vivo, porque o Novo Horizontino vem tão bem na competição que talvez aí ele mantenha a superioridade aí e acabe ficando um pouquinho mais difícil de sair dos escanteios, mas isso é com leitura no ao vivo. Porém, não descarta um jogo bem interessante aqui de trabalhar no mercado de escanteios, vale a pena ficar de olho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Gostaria de convidá-los a se inscreverem lá no nosso canal do Telegram gratuito. É por lá que eu envio as minhas tips, beleza? Então conheça o nosso serviço por lá, é totalmente de graça, fechou? E como vocês já sabem, né? Tem bilhetinho pronto no final do vídeo, vou deixar aqui pra vocês. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.